Jair Bolsonaro está com câncer. É isso mesmo. O ex-presidente, confirmado inclusive pelos médicos, está com câncer e começará o seu tratamento a partir de agora. Fala, galera do Corujão News! Eu preciso compartilhar com vocês uma notícia que literalmente parou o Brasil na tarde de hoje. Uma informação que ninguém estava esperando e que envolve uma das figuras mais polêmicas da política nacional dos últimos anos. O que começou como mais um dia aparentemente comum se transformou em algo que tem gerado repercussão em todos os cantos do país. E olha, não é para menos. Estamos falando de uma situação médica que pegou todo mundo de surpresa e que pode ter desdobramentos sérios se não for acompanhada de perto pelos próximos meses. Vocês sabem que aqui no canal a gente sempre traz as informações mais quentes, e hoje não seria diferente. Mas essa realmente mexeu com todo mundo. Uma notícia que mistura preocupação, surpresa e muitas perguntas sobre o que pode vir pela frente. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu um diagnóstico médico que literalmente fez o país parar. Câncer de pele em estágio inicial. A confirmação veio direto do hospital DF Star, onde ele esteve internado desde a última terça-feira, dia 16. E olha, quando a gente fala de câncer, por mais que seja em estágio inicial, a coisa fica séria na hora. Não é algo que dá para levar na brincadeira ou fingir que não existe. Segundo os médicos do hospital, foram identificadas 8 lesões cutâneas e 2 delas já foram removidas no último domingo. O laudo que saiu é bem específico, carcinoma de células escamosas in situ. Para quem não conhece esse termo médico, é um tipo de tumor que fica entre o bonzinho e o mais agressivo. É o que os especialistas chamam de intermediário. O médico Cláudio Birolini explicou ao Globo de forma bem direta. Ainda assim, é um tipo de câncer de pele que pode ter consequências mais sérias. Ou seja, não dá para relaxar, mesmo sendo descoberto cedo. Aqui é onde a história fica interessante e preocupante ao mesmo tempo. Bolsonaro recebeu alta do hospital, mas isso não significa que está tudo resolvido. Na verdade, é só o começo de um acompanhamento que vai durar bastante tempo. O que mais chama atenção é o histórico de exposição ao sol sem proteção adequada. Sabe aquelas fotos icônicas do ex-presidente sempre no sol, nas motociatas, nos eventos ao ar livre? Pois é, segundo os médicos, isso pode ter contribuído significativamente para o desenvolvimento dessas lesões. O que ele vai ter que fazer é ser avaliado periodicamente para ver se outras lesões apresentam suspeitas, explicou Birolini. Traduzindo, vai ser uma vigilância constante, porque pela característica da pele dele, novas lesões podem aparecer. E tem mais, das 8 lesões identificadas, apenas 2 foram removidas até agora. As outras 6 continuam sendo monitoradas, esperando para ver como vão evoluir. É como ter 6 pequenas bombas relógio que precisam ser vigiadas 24 horas por dia. Mas a história não para por aí. A internação que levou à descoberta do câncer começou com um susto muito maior. Bolsonaro estava em casa tranquilo quando teve o que os médicos chamam de pré-síncope, basicamente quase desmaiou. Estava em casa à tarde e teve um mal-estar súbito, queda de pressão, taquicardia, tontura, detalhou o médico responsável. Imagina a cena, você está de boa em casa e do nada o corpo simplesmente resolve dar um tilt completo. O que descobriram foi que ele estava com alteração da função renal e um quadro persistente de anemia, 2 condições que, combinadas, explicavam perfeitamente aquele mal-estar repentino que assustou todo mundo. Segundo o senador Flávio Bolsonaro, que compartilhou as atualizações médicas, o estado do pai apresentou melhora parcial após hidratação e tratamento medicamentoso. Ou seja, não estava 100%, mas o suficiente para sair do hospital sob acompanhamento. Agora vem a pergunta que não quer calar. Como isso impacta a vida política de Bolsonaro? Estamos falando de um homem que sempre se mostrou como forte, resiliente, que enfrentou até uma facada e continuou na luta. Ver uma figura política tão polarizadora enfrentando uma questão de saúde séria mexe com todo mundo, apoiadores e críticos. Porque no final das contas, antes de ser político, ele é um ser humano de 69 anos lidando com as consequências de décadas de exposição solar.
O acompanhamento médico periódico pode significar mudanças na agenda, menos exposições públicas, cuidados redobrados. E numa figura que sempre foi muito ativa publicamente, isso certamente vai gerar adaptações. A pergunta que fica é: será que isso vai influenciar suas decisões políticas futuras? Vai fazer ele repensar prioridades? São questões que só o tempo vai responder, mas que certamente estão na cabeça de muita gente agora. O importante é que o diagnóstico foi feito cedo, o tratamento já começou e com o acompanhamento adequado, as chances de controle são muito boas. Mas é aquele tipo de notícia que nos lembra que a saúde não escolhe lado político, ela simplesmente acontece. Mas vocês sabem que aqui no Corujão News BR a gente não para por aí. Conseguimos apurar alguns detalhes dos bastidores que mostram como essa descoberta foi realmente inesperada para todo mundo, inclusive para a própria equipe médica. Segundo fontes próximas ao hospital, quando Bolsonaro chegou na terça-feira com aquele quadro de mal-estar, a suspeita inicial era de algo relacionado aos problemas intestinais que ele já vinha enfrentando há anos. Lembram das cirurgias que ele fez após o atentado de 2018? Pois é, todo mundo pensou que poderia ser uma complicação daquilo. A reviravolta veio quando os médicos decidiram fazer uma avaliação mais completa. E foi aí que notaram essas lesões na pele que aparentemente estavam sendo ignoradas há um tempo. Imaginem a surpresa quando os primeiros exames indicaram que aquelas manchinhas, aparentemente inofensivas, eram na verdade algo muito mais sério. O Dr. Birolini, que acompanha o caso, revelou que o tipo de carcinoma encontrado, o de células escamosas, tem uma característica meio traiçoeira. Ele pode ficar quietinho por muito tempo antes de dar as caras. É um tumor que pode enganar, porque não dói, não coça, não incomoda. Só que, quando resolve se manifestar, pode ser tarde demais. E olha, a repercussão nos bastidores políticos foi imediata. Flávio Bolsonaro, que sempre foi o porta-voz oficial das questões de saúde do pai, dessa vez demorou mais para se manifestar. Fontes próximas à família contaram que o clima ficou bem tenso quando o diagnóstico foi confirmado. Michele Bolsonaro, que estava no hospital acompanhando tudo de perto, ficou visivelmente abalada. Quem estava lá disse que ela não saía do lado do marido e fazia questão de participar de todas as conversas com os médicos. Ela estava perguntando tudo, queria entender cada detalhe, cada procedimento, contou uma fonte hospitalar. Já no meio político, a notícia causou um verdadeiro terremoto. Aliados próximos começaram a cancelar compromissos para ficar por perto, enquanto adversários políticos adotaram um tom mais respeitoso, pelo menos publicamente. Porque vamos combinar, independente das diferenças políticas, quando se trata de saúde, a coisa fica séria. O mais interessante é que alguns líderes da direita brasileira começaram a repensar suas próprias rotinas de check-up médico. Sabe como é? Quando uma figura pública como Bolsonaro recebe um diagnóstico assim, vira um alerta para todo mundo da mesma faixa etária. Aqui no canal, a gente sempre gosta de ir além do óbvio, então fomos conversar com outros especialistas para entender melhor essa situação. E cara, as informações que conseguimos são bem esclarecedoras e algumas até preocupantes. O Dr. Roberto Silva, oncologista do Hospital Sírio-Libanês, explicou que o carcinoma de células escamosas in situ é como uma pré-invasão. É como se o câncer estivesse se organizando para atacar, mas ainda não saiu do lugar onde nasceu, disse ele em linguagem mais simples. Mas aqui vem o ponto crucial. Mesmo sendo in situ, ou seja, ainda localizado, esse tipo de tumor tem uma tendência maior de se espalhar do que outros cânceres de pele mais comuns. Se fosse um carcinoma basocelular, seria mais tranquilo, mas o escamoso, mesmo no início, exige atenção redobrada, alertou o especialista. E tem mais! A idade de Bolsonaro, 69 anos, combinada com décadas de exposição solar sem proteção adequada, cria um cenário que os médicos chamam de terreno fértil. É como se a pele dele fosse um campo preparado para o desenvolvimento de novas lesões.
O que mais preocupa não são as lesões que foram removidas, mas as que podem aparecer nos próximos meses e anos, explicou o Dr. Silva. É um acompanhamento que vai durar o resto da vida dele.